O meu título é mais este, portanto é mais específico, e aquilo que eu vou tentar de alguma forma hoje aqui falar convosco é uma espécie de tese entre aquilo que pode ser a nossa abordagem à ideia de imagem aplicada, ou pelo menos com um paralelismo em relação à ideia de território. Eu quando falo em território não é no sentido, enfim, que os arquitetos normalmente falam, falo em território num sentido mais vasto, território cultural, paisagem, etc. Bom, vou pôr só uma imagem. Portanto, território e imagem, aproximações e representações pela prática artística. Eu começo com uma citação de Jacques Rancière, traduzidas, aliás, todas as citações são traduzidas livremente e com alguma, enfim, alguma leveza. Diz ele, ao examinar como uma certa ideia de destino e uma certa ideia de imagem estão ligadas aos discursos apocalípticos do clima cultural dos dias que correm, gostaria de colocar a seguinte questão. Estamos, de facto, a referir-nos a uma simples e unívoca realidade, a realidade da imagem. Com esta apresentação, irei tentar estabelecer uma correlação entre território e imagem, procurando demonstrar que um regime escópico visual, regime que tem sido virado e revirado por recente, e não tão recente, diga-se, pensamento crítico em cultura visual, regime que também determina as formas através das quais o território e a paisagem são percepcionadas e as suas definições construídas. Para este propósito, tentarei delinear um trilho de conexões entre algumas categorias que, do meu ponto de vista, não são simplesmente relacionáveis por meio de uma semântica da estética, mas antes, como espero clarificar, estão intrinsecamente comprometidas na formação dos modos através dos quais nos relacionamos com e nos posicionamos na própria ideia de território. Uma nota solta sobre a ideia de regime escópico, ou scopic regime, que foi um termo cunhado por Christian Metz, por volta dos anos 80, em relação ao cinema, mas que foi posteriormente alargado a outros âmbitos da visão e que se refere à distância, no cinema claramente experienciada, do observador em relação à coisa representada. Supõe, por isso, uma mediação, sendo nesta mediação que se localizam as especificidades dos vários regimes visuais que, tanto em termos espaciais como temporais, constroem a experiência visual. Na teoria crítica espacial, que nos interessa aqui particularmente, a representação é comumente associada ao espaço urbano e, no geral, ao espaço construído. Gostaria, no entanto, de argumentar que as questões de representação e as implicações desta para a produção e percepção das imagens estão também relacionadas com a ideia de território e, mais vastamente, com a noção de paisagem enquanto construção cultural. Começaria com uma breve discussão da imagem baseada na crítica da visão. Ambos, imagem e visão, são centrais nas disciplinas artísticas, como sabemos, particularmente, mas não só, naquelas que dependem mais claramente da imagem, como seja, por exemplo, a fotografia ou a pintura. Mas gostaria de focar tal breve discussão, necessariamente breve, na ideia de espacialidade, ou mais exatamente, na questão da representação do espaço e, por extensão, território e paisagem. Já vimos há pouco paisagem encarada no sentido de construção cultural. Trago para esta discussão dois artistas que, não sendo de forma alguma as únicas escolhas possíveis para este argumento, ajudarão, contudo, a pensar um pouco sobre as dimensões aqui em causa, a saber, a ideia de representação e o seu sentido político, ou seja, não mimético, apenas, e duas poderosas demonstrações de sistemas de representação, mapas e monumentos. Apresentarei, por isso, algumas obras dos artistas Wolfgang Wirth e Kiluan Jikia Enda, que estão a ver no ecrã. Procurando refletir sobre a ideia do curatorial enquanto processo de produção e construção de significado à luz das suas abordagens à paisagem, à mapeação e ao confronto de símbolos culturais. É sabido que uma prática crítica, critical practice é um termo muito difícil de traduzir, e é um termo que tem procurado identificar práticas artísticas que são primordialmente embrenhadas de um posicionamento crítico, de tendência política ou que versem uma estética pós-Greenbergiana, por exemplo. É sabido, dizia eu, que uma prática crítica tem sido informada, pelo menos no último meio século, por um número crescente de tentativas de desmantelar a hegemonia do visual. A problemática é múltipla e muito rica. A sua origem está, talvez, no entendimento da importância do pensamento, por exemplo, de Lacan, no retrabalhar das suas teorias pelos pensamentos feminista e estruturalista e, mais tarde, com Al Foster, e obviamente por muitos outros, sem menor importância, por muitos outros pensadores e críticos, por Al Foster, que desenhou a distinção entre visão e visualidade. Tomando a visão como um processo de ocorrência dupla, em que a fisiologia é impressa ou retrabalhada pelos constrangimentos culturais que a tornam num facto social. Social fact, como ele diz. Ou seja, tornam-na invisualidade. E eu recomendo para isto o pequenino livro Vision and Visuality que ele editou nos anos 80.
A visão tem sido e ainda é frequentemente um sentido que impera. Indubitavelmente, e no senso comum, confiamos nos estímulos visuais aparentemente mais do que em outros. Mas a visão, como Teresa Brennan e Martin Jay declaram, não é nem transparente nem natural. E estas noções são precisamente aquilo que o campo comumente designado como crítica da visão pretendeu revogar. Assim sendo, parece pacífico considerar que a visão não opera autonomamente, nem é simplesmente um processo natural. Da mesma forma que todos os nossos processos biológicos se influenciam entre si, se influenciam pelos nossos hábitos, pelos constrangimentos culturais e sociais, pelo local onde vivemos, como vivemos, etc. Mas o que verdadeiramente nos interessa aqui é o entendimento de que a percepção, para além do seu caráter multissensorial e poroso, é construída por inúmeras variáveis, desde culturais a políticas. E eu diria, o mesmo acontece com a imagem. Teresa Brennan diz que aquilo que pode ser visualmente identificado pode ser mais facilmente controlado. A interpretação, por isso, é parte de um processo em que a presentificação da imagem perante o olhar se torna um assunto social, porque entra em várias histórias de uma só vez. Entra na história ou histórias do que está representado, a história da fotografia, a história da pintura ou da disciplina em causa, a história das exposições, a história da gravura, da impressão, por aí fora. E sabemos muito bem como na sociedade de hoje a identificação visual constantemente transforma a realidade numa entidade que é percepcionada enquanto controlada ou controlável, substituindo a importância de estar lá, de facto, ou seja, um sentido que tem sido chamado de presença corpórea, embodied presence, portanto, substituindo esta ideia de estar lá pela reverberação da aparência de ter estado a algures, ou de ser alguém, substituindo experiência por imagem. Isto é verdadeiro e é muitas vezes prejudicial, penso eu. Mas eu diria que as imagens elas mesmas também induzem uma forma da experiência. E mais ainda, a imagem, e por consequência a representação, impactam, por vezes violentamente, de volta na experiência ela mesma. O argumento de Christian Boyer, em 1996, era de que no século XX a experiência da imagem se reportava ao fascínio com imagens. Há aqui uma diferença, uma questão de novo difícil de tradução entre image e picture. Dizia ela, portanto, que o fascínio com imagens reportava-se ao fascínio com imagens característico do século XIX e que este fascínio formou a base de uma cultura de entretenimento visual e de sistemas de controle que eu penso que ainda na atualidade é vigente. Ou seja, talvez no século XXI soframos ainda dessa influência, amplificada pela disseminação massiva dos modos de produção das imagens, que incluem a imagem em movimento também, o YouTube, essas coisas. É impossível retirar uma imagem do seu contexto histórico e cultural sem arriscar afundá-la numa corrente de interpretações enviesadas. Sabemos disto. Mas, ao mesmo tempo, as atuais condições da imagem, que existe numa quase infinita cadeia de refrações de si mesma, leva-nos a pensar a própria essência do que queremos dizer com o contexto, nomeadamente no que diz respeito às suas condições geográficas e culturais. Teresa Brennan, o livro que eu estou a utilizar é o Vision in Context, fala de um sentido de spectatorship, tradução difícil de novo. A sense of participatory collective spectatorship, portanto uma espécie de espetacularidade participada e coletiva. Marita Sturken e Lisa Cartwright contribuem para um reconhecimento da visão e do olhar enquanto prática, por oposição a um ato dividido entre um sujeito ativo, o que olha, e um passivo, o que é olhado. E por extensão permitem a possibilidade de pensar sobre o olhar enquanto prática e sobre o olhar enquanto prática global. A circulação das imagens, a simultaneidade de serem olhadas ao mesmo tempo por milhões de pessoas, sabe-se lá onde, os novos paradigmas da visão que a sua disseminação induz, tudo isto alterou profundamente a visualidade nas últimas décadas. Com estas mudanças, teremos que reconhecer que aquilo que é representado atravessa muitos sistemas de representação. Aquilo que é retratado apresenta sempre múltiplas reconversões de significado. Segundo James Elskind, e eu não vou discutir as diferenças entre pintura e fotografia, mas vou falar um bocadinho de ambas, porque os artistas que vou mostrar falam sobre isso. Para James Elskind, a fotografia tem sido usada como uma espécie de adesivo social, a social glue. Tal como a pintura, eu diria, mesmo nos seus géneros mais contemplativos e não figurativos, possui uma dimensão social porque se insere sempre, de novo, numa dada história. A história da pintura, a história da arte, a história dos museus. Acredito que seja claro que ambas, a fotografia e a pintura, têm a capacidade de estabelecer conexões sociais. Por isso estarei menos inclinada a estabelecer uma comparação entre ambas do que a referir-me aos seus pontos de convergência, ou seja, a sua condição enquanto imagem, particularmente no que concerne
para este texto e para este momento as múltiplas representações de espaço que perpetram. O espaço, nas suas formas sociais, social renders, difícil de traduzir também, tem sido largamente abordado como um locus de diferença, uma consubstanciação crítica de dissidência, proposição a consenso. Por consequência, o trabalho benfazejo de muitos teóricos e críticos tem procurado indicar um caminho para a coexistência de singularidades. Tocamos aqui a ideia da identidade. A ideia de um espaço pós-nacional surgiu, talvez, porque as nacionalidades frequentemente convergem no mesmo espaço ou no mesmo território. E os seus marcadores identitários colidem e contestam a hegemonia entre si. O Galo de Barcelos, por oposição à Sardinha, por exemplo, não é? Por vezes com consequências dramáticas. Os mapas são uma das possibilidades para estes confrontos. Conhecemos bem a expressão que, grosso modo, diz que o mapa não é o território. A frase completa, de Alfred Korzybski, que afirmou em 1931, repase, diz: um mapa não é o território que representa, mas, se for correto, tem uma estrutura similar ao território que nele figura, o que revela a sua utilidade. Lateralmente, eu argumentaria que a noção de exatidão, se for correto, implícita na citação, nos dias de hoje abriria uma imensa linha de questionamento, porque na altura a questão da representação não tinha sido ainda trazida à tona pelo pensamento crítico. E aqui talvez eu possa fazer uma breve distinção entre aquilo que considero representação no sentido mimético, aquilo que nos ensinam na escola de arte, não é? Fazer um desenho igual a alguma coisa, e a representação no seu sentido político. E normalmente eu conto uma pequena história para quebrar esta monotonia de leitura, de um acontecimento muito simples, doméstico, que me fez entender esta dimensão política da representação. Que foi, eu estava com o meu filho, ele tinha cerca de 4 anos, a televisão estava a dar um filme sobre o lobo ibérico, e ele olhou e disse: o lobo mau, olha o lobo mau. E aquilo fez-me pensar, na verdade, aquele não é um lobo mau, aquele é um lobo, o lobo mau é o da história. E, na verdade, a representação no sentido político é este o processo, não é? É algo que é gerado numa narrativa política, com a agenda seja que for, e que depois se cola à realidade e daí para a frente todos os lobos são lobo mau. Bom, os mapas congregam conhecimento, é sabido, programas políticos, o que é passado como verdade, informação instrumental, a sua utilidade, tanto revelam como ocultam, no entanto. Mascaram um nível de experiência no terreno que é frequentemente prensada por uma representação que, por sua vez, força uma dada realidade. A história da cartografia é uma forma fascinante de procurar compreender a história dos sucessivos modos de repressão e poder político. Mas, enquanto instrumento visual, os mapas sofrem das mesmas questões que temos estado a tentar discutir em torno da imagem. Será provavelmente útil reforçar que a noção de representação, enquanto aplicada ao espaço, frequentemente deriva de um paradigma de cultura ocidental que é hoje, como sabemos, governado pelo mercado global do desejo e pela reestruturação do capital. O triunfo de uma cultura de consumo significa que o desejo, e por consequência a maneira como consumimos as imagens, constantemente muda de foco, e que as maneiras como percepcionamos os marcadores culturais estão cada vez mais contaminadas por um sentido de cultura em mudança ele mesmo. Por outras palavras, os marcadores culturais sofrem de uma ambiguidade crescente e são constantemente reconfigurados pelos poderes que se alternam. Tal como Christine Boyer diz, quando fala da forma urbana, e abre uma citação, uma outra ambiguidade pós-moderna que despolitiza e neutraliza a nossa consciência crítica reside na maneira como referimos e referenciamos a história. E mais à frente, ela continua: neste momento, as tradições já foram tão completamente inventadas ou homogeneizadas e a história tão profundamente mercantilizada ou commodified, deturpada ou tornada invisível, que qualquer potencial de contraditório radicado na memória coletiva foi completamente eclipsado. Isto é uma posição pessimista. Eu argumentaria, no entanto, que novos sentidos para uma memória coletiva se estabeleceram, entretanto, no processo e que os artistas, independentemente do medium que escolham, constantemente revogam e contribuem para uma memória coletiva em evolução. Para Maurice Obvar, a memória é essencialmente social, permitindo uma conexão entre passado e presente em termos de uma partilha coletiva de experiências. Mas a relação entre passado e presente é problemática. Primeiro, na forma como a percepção da paisagem e do território é construída e alterada com o tempo. E segundo, na forma como os marcadores culturais são constantemente reconvertidos em novos significados. A paisagem é tanto uma noção construída como o suporte no sentido da prática artística, o papel onde desenhamos ou a tela onde pintamos. Portanto, a paisagem é tanto uma noção construída como é o suporte de práticas culturais. Acredito que é na paisagem que se inscrevem as práticas culturais.
A paisagem é uma omnipotente congregação de referências nacionais, mas está também sujeita às mudanças que as nossas práticas diárias nela imprimem. Tal como na imagem em movimento nos dias que correm, a invenção do panorama contribuiu para amplificar imensamente o efeito das representações pictóricas de paisagens. O problema, contudo, está menos nos formatos de produção, nos outputs, não é? Nos resultados, ou na posição do observador no processo, mas como Boyer indica, estará, e cito, na busca convencional por significados figurativos, verdades escondidas, mensagens subliminares, estruturas gramaticais ou psicológicas profundas que mergulham o observador verticalmente nas profundezas de uma forma urbana histórica, os seus monumentos e memórias, com o objetivo de voltar, de regressar a formas arquetípicas, valores normativos e programas derrogatórios. Especificamente, fim de citação. Especificamente, fotografias e monumentos invocam indícios de um dado passado, um resíduo de experiências, narrativas, histórias contadas. Fotografia e imagem impressa, pintura, são usadas por estes artistas como meios, ligados ou transformados por outros meios, para discutir questões sociais e culturais mais amplas do colonialismo e as suas formas pós e neo, ao caráter ilusivo das representações do território e da paisagem eles mesmos. Kiluanji Kiaenda foi um artista nascido em Angola. Eu vou mostrar, para além desta obra que funcionou um pouco como fundo, uma outra obra que é composta por 12 fotografias e que se chama Balumuka. É uma palavra que significa levantar-se, erguer-se na língua Kimbundu, uma das muitas línguas nacionais faladas em Angola. O artista fotografa um espaço transitório em Luanda, transitório na sua condição física, é um estaleiro. Talvez passar. Mas também simbolicamente transitório, já que junta várias referências materiais da era colonial. Como se a história tivesse sido posta em espera, uma série de instantâneos de um passado com esperança de se reconverter num futuro para a nação. As representações de pessoas de raça africana no léxico da estatuária colonial europeia obedecem a cânones de percepção de raça e a uma interpretação da cultura, ou culturas, local, que ao replicar aqueles cânones, emudece as linguagens das culturas africanas e a sua enorme multiplicidade, os seus contextos e significados geográficos. No Restos do Colonialismo, uma outra história é escrita, uma história que mistura armamento com monumentos desconstruídos. Uma história que mistura armamento com monumentos desconstruídos. Uma que combina gloriosos reis e poetas portugueses com uma rainha africana de 1600, apresentada, aqui está ela, naturalmente dentro dos cânones europeus de representação do século XX. Ou seja, o passado, tendo sido olhado e modificado por um outro passado, é agora olhado a partir de um futuro vindouro. Wolfgang Wirth é um artista austríaco que escolhe a pintura como medium. Duas séries são aqui apresentadas. 3 paisagens a preto e branco intervencionadas e uma série de mapas sobre os quais o artista pintou. Representações dos cumes de montanhas austríacas reverberam ideias culturais e referências históricas. Todos recordamos, por exemplo, as fotografias dos movimentos privados de Hitler nas montanhas. E elas revelam muito mais do que simplesmente apresentam configurações terrestres. Os mapas são verdadeiramente superfícies de significado cuja opacidade o artista realça através da pintura. Falamos há pouco daquilo que o mapa esconde. Friedrich Mescheder diz da obra de Wolfgang Wirth que, e cito, uma imagem nunca mostra de uma vez o que representa, o que é. E é precisamente sob a capa de uma impressão de harmonia espontânea que se escondem diferentes camadas de interpretação. Fim de citação. Ao usar um gesto simbólico sobre os mapas, o artista está de facto a reescrever a história, ou a sua história. Se aceitarmos que a construção da visão determina os modos como abordamos uma dada realidade social, histórica ou outra, se reconhecermos que olhar não é uma ação unívoca e unilateral, mas uma que, pelo contrário, requer consciência da participação do outro, então podemos perguntar conscienciosamente o que é que numa imagem nos olha de volta. Como é que a África e outros lugares geográficos olham de volta à Europa, ou o chamado mundo ocidental? Olham para os pedaços de história deixados para trás por séculos de colonialismo. O que é que sobra de sistemas de crença que, dependendo de representações, do
tempo, da história, do território, etc., para navegar a identidade cultural. O que é que resta quando isto colapsa? E mais urgentemente, o que é que num complexo mundo de símbolos pode ser partilhado por diferentes sistemas de representação? Podemos talvez, para terminar, regressar a Christine Boyer. Ela diz: se desistirmos de um programa normativo, representacional, e passarmos para o domínio da poética, poderemos começar a examinar as formas figurais da nossa desconstruída paisagem cultural. Poderemos, talvez, começar a reconhecer que a fluidez de significado que parece gerir a vida contemporânea corresponde à multiplicidade e que os marcadores identitários são apenas uma parte de um processo de mudança através do qual todas as culturas devem permitir-se evoluir e talvez incluir outras. Obrigada. Sou artista desde os 28 anos, talvez, tenho 41, e tenho um trabalho muito variado, que é muito complicado fazer uma síntese de tudo. E como a Barquinha tem as residências, que vão começar brevemente, e uma residência implica trabalhar o contexto. Então escolhi trabalhos que são mais pensados para o contexto, digamos, são trabalhos fora do estúdio, onde o desenvolvimento é no local. Vou apresentar o último trabalho que fiz para Vila do Conde, que é a celular da Galeria de Vila do Conde, que é mais destinada a cinema e a vídeo, e eles pediram-me para trabalhar o espaço. Eles não queriam vídeo, trabalhasse o espaço de uma forma... Pronto, que trabalhasse o espaço em relação com o contexto de Vila do Conde. E foi feita uma residência durante 2 meses, que não ficava lá, como era perto do Porto, e voltava. Portanto, e trabalhos relacionados com o contexto é um bocado complicado, porque primeiro temos de descobrir aquilo que nos interessa, e até lá é uma longa caminhada. E quando há residências, depois há protocolos com a Câmara, o que implica que, digamos, o que implica que temos que fazer um serviço de ver tudo o que há na cidade, ou seja, levam-nos a talvez mostrar aquilo que é mais querido da vila, que neste caso era a pesca, a antiga pesca do bacalhau, e então temos também que participar nessa relação de política local, mas é um caminho árduo até chegar àquilo que nós pretendemos. Então, a primeira fase havia muitos arquivos de pesca, e também Vila do Conde, mesmo as curtas-metragens são muito trabalhadas sobre esse tema, e realmente andava um bocado, digamos, perdida, sem encontrar aquilo que queria. Depois foquei-me no arquivo quinhentista, sobre os novos cristãos, que por acaso fui fazer, a meio do intervalo, fiz uma residência em Antuérpia, e esse arquivo que vi na altura em Vila do Conde, usei em Antuérpia, sobre os novos cristãos. E este processo de demora, não é? Do artista encontrar o seu ponto de interesse, também tem muito a ver com a pressão da própria exposição. Está quase e temos que encontrar, há uma pressão interligada. E quando estive em Antuérpia também houve um caso curioso, porque agora ando a ler o Rancière também, que ele fala sobre o olhar como segundo elemento, e o terceiro é a obra, onde esse olhar e a observação é muito, muito, muito importante até chegar ao terceiro elemento. Ai, eu estou um bocadinho com a boca seca. E em Antuérpia tinha um homem que estava a expor no MUCA e também estava a fazer um trabalho de pesquisa, e foi curioso que ele andava a usar muito arquivo. Ele consultava o arquivo lá de Antuérpia, que usar arquivo implica gastar dinheiro nas provas. Depois falava com pessoas locais, ele tinha muito, muito, muito arquivo, e depois chegou à conclusão que não queria usar esse arquivo. Depois tinha pressão, digamos, de
se as pessoas já tinham cedido, já tinha sido pago, as pessoas deram testemunho e eu queria optar por outra coisa. E então voltei a rever um problema que eu também estava a ter. Depois ele optou por não usar o arquivo, mas isto há aqui, digamos, uma pressão de expectativa. E em relação à Vila do Conde, resolvi ir mostrar, resolvi, onde é que está? Está aqui. O curador Micael resolveu mostrar o convento. Conhecem o mosteiro de Vila do Conde? O mosteiro. Desculpa. Foi realmente aqui que me chamou a atenção. Talento. Pronto, o mosteiro de Vila do Conde é no topo da cidade. E é um espaço que está abandonado. É um espaço que está abandonado, um bocado maldito, porque já houve lá um incêndio, tem pessoas que vão lá estragar o convento. E pertenceu aos salesianos. Antes disso era de freiras e até à morte da última freira acabou o mosteiro e passou para os salesianos. Numa altura, porque a história é muito complexa, numa altura do Santana Lopes, acho que é o Santana Lopes, ele tentou vender isto aos pestanas, os pestanas acabaram por não comprar, os salesianos tiveram que sair e o mosteiro ficou, o convento, o mosteiro ficou abandonado e então eu tinha uma má praga de ser frequentado por vândalos e fui visitar as instalações, que digamos, o edifício é enorme, e comecei a reparar que havia muitas encenações que confundia, digamos, a história com a realidade. E depois comecei a ter uma percepção que alguns miúdos iam para lá brincar, onde criavam essas encenações, e interessou-me, digamos, mais do que buscar a história, é este espaço, como é que é habitado e de que forma podemos olhar para um espaço presente. Deixar para trás o passado, o contexto, e pensar no presente. E este espaço pertence também a estes miúdos que vão para lá. Também vive lá um junkie que dizia que tinha melhor vista sobre a cidade. Então é olhar, fora de preconceitos, o espaço enquanto espaço. E, portanto, fiz algumas filmagens. É claro que também trabalhei muito, fiz textos sobre o medo, porque isto é gigante, entrar sozinha, que queria alguma relação de um espaço mais fantasmagórico. E depois, pronto, este trabalho tem vários factores, o espaço enquanto espaço, e depois obrigou-me a olhar para a história, para o contexto social, porque é um contexto ainda muito presente. É um contexto ainda muito presente. Porquê? Porque os salesianos foram afastados. Pronto, acabou-se esta escola, fez uma escola nova. E o projeto dos salesianos era, na escola de correção, era fazer uma piscina e uma sala de espetáculos de teatro aberta à comunidade, onde as crianças e a comunidade podiam ter uma relação. Depois, com políticas que houve, os salesianos foram afastados e o Ministério da Justiça ficou com isto e transformou o projeto em prisão, onde puseram um arame farpado. A parte dos salesianos foi convertida para a secção feminina, que não era para existir, e o projeto da piscina acabou. O projeto digamos, de liberdade, para ir também para as crianças ir à cidade e ver esse contacto acabou. E então havia do género uma nova, era uma prisão mais camuflada, e falei com a arquiteta que fez esse projeto. Essa nova escola vem substituir este centro, não sei se conhecem, do Alentejo.
que neste centro, digamos, é num espaço isolado, enquanto em Vila do Conde é inserido na malha da cidade, o que torna mais agressivo, tanto para os que estão dentro e fora. E estas crianças, adolescentes, que ficam neste novo centro, nesta prisão, ficam só 4 meses e não têm atividades. Têm propriamente raparigas em cabeleireiro e rapazes em internet. E a parte dos salesianos dedicada às oficinas, vi por uma imagem da arquiteta, porque isto foi entregue a uma empresa espanhola, o Novo, para gerir. E eles fizeram uns prints de pessoas a trabalhar em foto para ocupar a parte que ia ser as oficinas. Pronto, há ausência de máquinas e há uns prints de representação da função do espaço. E então comecei a ficar muito, de que forma é que vou abraçar isto tudo e ainda para mais. E um dia passar à frente da tal prisão camuflada e estava lá a SIC e a TVI, porque o Estado português ficou a dever dinheiro aos espanhóis e os espanhóis resolveram fechar. Então foi um acaso lógico que fez com que... e é interessante porque filmar é complicado, filmar estas entidades. E a sorte tinha SIC e a TVI e fiquei no meio deles a filmar com a minha câmara, onde, digamos, é mais um. E pronto, fiz então como é que de forma é que podia incluir isto tudo? E pensei a publicação poderia ser uma solução. E esta publicação foi feita nos Salesianos do Porto, que ainda tem uma gráfica. E foi importante, porque essas pressões todas, não é pressões. É pressões porque nós, quando estamos a trabalhar segundo o território, estamos sempre em conflito, a tentar encontrar o caminho. Digamos, há um modelo clássico hoje em dia, quando o artista trabalha no território, tem que recorrer à sociologia, tem que recorrer à história, e às vezes esquece do campo de arte como um campo autónomo de pensamento. E aí, então, estavam sempre... houve uma frase que me disseram muito bonita: Carla, não confundes o mito com a realidade. E eu pensei, olha, é mesmo aqui que eu vou pegar, vou mesmo confundir. E então, como estavam sempre a pressionar para ser exata, tive a ideia de fazer a publicação como cadernos de enciclopédia. Ou seja, ali em cima, a publicação de um caderno de enciclopédia solto. Começa no 347, onde o texto é cortado, que é um texto mais de contexto jornalístico. E depois, se me perguntarem, falta parte dedicada à história, e digo, olha, isso é um caderno que ainda vai sair, é antes deste. Então, e estas contrariedades são interessantes para definir, porque eu nunca chegaria lá se não houvesse estas pequenas pressões. Convidei o João Mourão Luís Silva para fazer uma introdução, um texto para este projeto, onde eles resolveram fazer uma pequena introdução histórica. Fazer esta paginação foi um bocado difícil, porque tinha uma paginação apertada próxima à enciclopédia, onde eles falam um bocado do meu trabalho, incluo o meu trabalho. Aqui é a artista dentro do convento. E estes objetos do burro, da vaca, eram objetos que estavam lá. Onde tentei, porque o convento entra em obras, e tentei salvar estes objetos, porque são feitos por crianças e sou um bocado sensível e queria salvar disto da destruição. As pinturas também, e expus na Galeria do Solar, onde as pessoas podiam reclamar se houvesse alguma criança que tivesse frequentado os Salesianos e fosse ver a exposição, podia reclamar o seu trabalho. O que aconteceu? Porque eu gosto destas exposições, porque puxa um público não especializado em arte, puxa as pessoas locais, e existe uma revolta de pessoas que tentaram, que têm um carinho pelos salesianos
e houve pessoas que foram salvar alguns objetos. Existe uma senhora que tinha um diário do padre salesiano onde critica muito o Ministério Público, e estas pessoas vão-me contactando para passar essa informação, porque acham também que eu tenho um papel, posso quase fazer justiça daquilo que elas não conseguiram. Então isto também para mim é uma pressão muito grande de ter esse papel. E o curioso, depois também durante a exposição, é sempre também uma continuidade de descobertas. Uma das pinturas que eu fiz para uma pintura que encontrei e que expus, disseram do solar: olha, está aqui uma pessoa que é autora dessa pintura. Ah, que bom, fez o e-mail dela. Não tem. Eu perguntei: mas tem 80 anos para não ter e-mail? Não, ela tem 13. Foi uma criança que foi ao espaço deixar uma pintura dela em homenagem do espaço que foi. Então lá está, esta pluralidade de significados que o espaço Abadono tem, abre campo para o mito, para a ficção, mas também não deixam de ser realidades. E, portanto, o primeiro texto está apertado e o último são objetos que encontrei ligados à oficina. E aqui eu usei só 3 pessoas para este projeto. Porque, pronto, aqui esta história está muito ligada a pressões políticas, por causa dos salesianos, e então nunca quis falar com pessoas ligadas a partidos. Porque quando uma pesquisa, lá está, quando falamos com alguém que tem algum poder, depois ficam mais atentos de que forma nós abordamos o projeto. Então tentei sempre fazer por fora, como tento sempre fazer por fora desse poder. Então falei com a arquiteta e depois também isto é complicado, porque fazer estes projetos, pensa-se que, pronto, o artista vai, fala com a pessoa dá a informação toda e vai embora, tipo jornalístico. Não. Fazer este tipo de trabalho é muito emotivo, porque às vezes as pessoas podem estar a passar por um divórcio e nós queremos falar de trabalho e a pessoa está a falar da sua vida, então isto é muito... são coisas muito, 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 muito sensíveis. E a arquiteta fez este projeto, estava-se a divorciar, onde não tinha, do novo projeto lá da escola, onde não tinha os planos, porque o ex-marido tinha ficado com eles, então isto para ela era muito perturbador. E eu falei com a arquiteta, com o Cesário Alves, que é um fotógrafo dos anos 90, que fez um estudo sobre os salesianos. Digamos, é um artista local, onde eu pude usar uma parte do arquivo dele e áudio que ele gravou das crianças, que eu nunca tinha usado, porque eu achava que estava mal gravado, que tinha imperfeições, para mim estava ótimo. Onde é lindíssimo ouvir o telefone toca, as crianças gritam, e recorri a este arquivo dos anos 60 sobre os salesianos, onde fiz montagem, que é a inauguração da máquina, está aqui o padre a benzer, e aqui isto era um ponto importante, os torneios de futebol, dos internos e externos. As crianças da cidade jogavam futebol ao domingo, com os internos, mas tinham que ir à missa primeiro e depois jogavam futebol. E também questiono sobre se a criança é um recluso, é um vândalo, não é? Questiono muito esta definição de exclusão. E neste caso dos salesianos, havia alguns que eram rebeldes e havia crianças, que isto é no Estado Novo, que fingiam que roubavam para irem para os salesianos, onde há um testemunho do fotógrafo que ainda encontrou, que é alguém que mente e que diz que rouba. A galeria do Salado de Vila do Conde era a antiga lojas, que em cima era a parte senhorial e embaixo era constituída por várias divisões, onde estavam agricultores ao gado. Então tem um aspecto muito rude. Então o que eu fiz foi adaptar uns móveis que encontrei no convento. Era no último piso, que ainda havia vestígios de quartos, feitos em MDF. Notava-se que era para os miúdos, porque todos os quartos eram sem teto.
E no fim havia um quarto, devia ser para o guarda, onde o teto estava fechado. Então os quartos não tinham teto, havia mais facilidade de controle por causa do som que só havia. E questionei-me sobre estes quartos, perguntava, e o pessoal dizia que podia ser isto e aquilo, mas achava que nada fazia sentido, porque já tinha visto imagens antes da época dos salesianos e não fazia sentido estes módulos em MDF. Então transpus os módulos do convento para o espaço, que foi um bocado complicado, a desmontagem. E foi só durante a exposição é que descobri que eu também já estava desconfiada, que foi na altura que os salesianos foram-se embora e antes de ir para a escola nova houve realmente houve durante 2 anos alguém que tomou conta deles. E agora não lembro quem era, acho que é tão complicado, houve uns que ficaram a tomar conta deles. Então o que aconteceu? Eles criaram estes módulos para ver o controle maior e era aqui que ficavam os mais fracos. Então esta distinção dos miúdos são os mais fracos vão de contra os salesianos criam. Os salesianos não criam uma desintegração do grupo, mas sim a junção entre fortes e fracos, e que eles fizeram foi a distinção, as coisas são mais fracas, têm que ser protegidas por nós, onde criam uma agressividade maior. E isto descobri pela tal senhora que me ligou, que tinha o caderno, o diário do padre, onde ele falava sobre isso. Então transpus os módulos e, digamos, isto é... Vocês podem falar no meio se quiserem. E isto é um projeto, um momento único, porque isto depois vai tudo para o lixo, digamos, ativar memória, ativar com pessoas que me liguem, digamos, é um momento que acontece só durante este período da exposição, um mês. E houve uma coisa curiosa, porque se no convento tinha esse estigma de vandalização, de vandalismo, quando estava a montar, percebi que a Galeria do Solar nunca conseguiu um vigilante, a Câmara nunca deu um vigilante para tomar conta da galeria. E então as pessoas têm medo de lá ir, pessoas da cidade, porque às vezes estão lá uns namorados, ou porque é um espaço escuro, e quando estava a montar, a pessoa da montagem disse: Carlos, estás mesmo a criar um momento especial para haver aqui pessoas infiltradas. Então achei curioso, então se eu estou a trabalhar um espaço que está em transformação, não é? Estou a ir para um sítio que também tem. Então achei isto é bestial, se eles vandalizarem, para mim é ótimo, não há... porque faz parte do trabalho. Então são estes módulos. Aqui podemos ver o MDF com as suas marcas, isto era de armários. E esta parte é onde uso a primeira sala. Uso alguns objetos, recrio um pequeno museu, onde tem uma mesa feita de uma placa de um quarto, com alguns objetos colados em cima, onde a moldura cria um enquadramento dos outros objetos, e embaixo tem a maquete do novo espaço. E foi curioso que a arquiteta não sabia do destino da maquete e ficou super contente, então consegui devolver um objeto a um dos criadores e proprietários. Aqui temos a caixa de ferragens com um cavalo. E aqui são colagens feitas a partir das fotografias do Sádio, o tal fotógrafo dos anos 90, com o som que ele gravou dentro do mosteiro da escola. Pronto, vou passar para o outro. Se quiserem fazer alguma pergunta, deixem, podem fazer. Desterrado.
mexer este trabalho também, que foi um trabalho que levou algum tempo a decidir. Foi na Manifesta 8 em Múrcia. A Manifesta é uma bienal sediada na Holanda, que escolhe um país de 2 em 2 anos, que, digamos, escolhe ou acontece num país diferente da Europa. No caso de Espanha, como é constituído por zonas autónomas, já tinha acontecido no norte de Espanha, no País Basco. Sim. E em 2010 foi na zona de Múrcia. E então o tema era diálogo entre Múrcia e Norte da África. E só o tema também restringe-se a essa zona autónoma, não é? E o tema implicava sobre os imigrantes não, os fugitivos, agora falta o nome, refugiados. E então, refugiados, pronto. E então eu tento ligar alguma coisa que tenha a ver com algo que eu conheça mais. Refugiados, sabemos histórias, não é? E para mim era um bocado promíscuo andar a falar com refugiados. Eu tenho ser uma situação ética, até de residência, já estão a falar de uma residência no Sara, que se pode optar em ficar na residência dos artistas ou na tenda com os refugiados. E eu tenho muitas reticências a isto, porque nós vivemos aqui, não é? Na Europa, e depois vamos passar uns 15 dias intensos com o outro e voltamos todos ricos de experiência e passada uma semana já estamos novamente na vida que tínhamos antes. Então eu prefiro mais trabalhar com a realidade onde estamos inseridos. E também existe coisas importantes a trabalhar no contexto onde vivo. Não tenho necessidade de procurar outros problemas ou outras questões. Então, nesta situação de Múrcia, eu estava com muita que às vezes falavam, tipo, agora houve um barco que apareceu na costa com refugiados e eu fugia sempre a essas situações. Então falei com uma senhora que criou uma associação de apoio aos refugiados, que foi muito importante. Ela explicou todas as possibilidades, podia ficar europeu, ficar durante 2 anos assim escondidinho, sem ter problemas, e depois tornava-se europeu, passado 2 anos. Explicam todas as possibilidades. E depois vi uma notícia do jornal sobre uma coisa que é horrível, não é? Que é a escravatura dentro da Europa, onde os portugueses são muitas vezes vítimas disso. E na zona de Múrcia tinham descoberto uma rede onde tinham empregado, onde havia portugueses como escravos, a apanhar aí limões, trabalhar no campo. Então joguei pela situação de... Então a Europa é um sítio de promessa, mas dentro da Europa existe escravatura e, digamos, de uns países mais ricos sobre os mais pobres. Então converti esta situação do outro para nós. E Múrcia é cheia de informação de rua. Pessoal a pedir emprego, os outros oferecem, é assim uma informação muito rica que se consegue perceber em que momento está essa cidade em termos sociais e políticos. Então fiz uma recolha da cidade de Múrcia e fiz uma recolha enorme e a exposição era feita, a exposição digamos, a exposição era num quartel de artilharia e também tinha lido outro jornal que um clandestino a fugir da polícia meteu-se na casa de banho e fugiu pela casa de banho e depois pensei, olha, realmente a casa de banho é o único sítio que não há controle, não há câmaras. E eu vi os lavados do quartel de artilharia e escolhi espaço, onde numa das janelas pode-se ver alguns clandestinos a dormirem. Aliás, é tão fácil perceber quem é clandestino. Porque é a zona
da Europa, digamos, mais fácil de entrar naquela altura, Múrcia. E fiz um chão feito com cimento e água do mar, onde era regado e criava uma salitre e um cheiro. Então era um trabalho muito de percepção, como lá está novamente o olhar, como vamos na cidade e observamos a cidade e olhamos, também exijo que a arte também seja olhada da mesma forma, não é? Onde coloquei frases sobre a pesquisa que ia fazendo em posters na rua e dentro do espaço. E os posters de rua eu não pus no mapa de exposição, não quis pôr. Alguém que seja atento vai criar relação dos posters interior e exterior. E alguns objetos que se relacionam com o homem, digamos, o sapato, a roupa, incorporei nesse chão feito com cimento e água do mar. E areia. Aqui temos um casaco que apanhei na rua, frases que apanhava na rua. Há uma junção entre postas criadas por mim e frases coletadas. Boné, trabalhador, uma sola de sapato. E aqui outro trabalho de som da tal senhora que fiz, que ela fala-nos das possibilidades de nos tornarmos europeus. E aqui foi um trabalho que investi muito, filmei, fotografei e comecei a subtrair até chegar a um momento onde, digamos, fizesse sentido, porque normalmente estes temas, e quando é bienais, há sempre trabalhos muito repetidos entre os artistas, tocam-se muito, que é o testemunho, dar imagens. Então, nesta Bienal resolvi fazer mais pela ausência e pela percepção. Eu estou a passar muito rápido. E o espaço eu limpei todo sozinha durante um mês. Estava todo porco e eu andei... Também eu gosto de tomar conta do espaço. E depois há aqui uma coisa curiosa, que este foi o primeiro momento, digamos, um salto maior, que eu sempre tive no Porto envolvida de espaços cedidos por artistas, coisas mais informais. Pontualmente tinha participado de algumas exposições, mas quando a Praça Manifesta foi um momento... É importante uma manifesta, não é? E um bocado com reservas, será que estou à altura? E foi engraçado, portanto, a experiência que tive em espaços organizados por mim, que percebi que era boa trabalhadora, percebi que tinha arcabouço, porque uma coisa que acontece muito é quando há uma produção, e ainda por cima bienais são a equipa de produção, que as pessoas que montam são pessoas feitas naquele momento. E é um primeiro momento e um artista não pode enviar o projeto por internet e ficar à espera que aquilo corra bem. Então sempre tive muito cuidado, estar sempre próximo ao meu projeto, mesmo estando pronto, sempre a vigiar o trabalho até o dia da inauguração, porque eu sei que os azares acontecem, porque as equipas de produção são novas, não têm, digamos, experiência. E quando estava dentro do meu espaço, eu sinto um cheiro a detergente. E quando olho para trás, vinha já um senhor pronto para limpar o meu chão com detergente, que estava sujo, que era o cimento. E se eu fosse realmente tomar café descansada da vida, estava com o trabalho estragado. Então tenho sempre uma cautela, porque também trabalho com espaços e sei que azares acontecem. Então, digamos, tenho sempre um cuidado, um controle até o momento da inauguração. Eu penso que o tom da conversa hoje será mais contextualizar a escultura que está na vossa galeria e que pertence à EDP e que tem uma história longa e que essa história
O Jürgen, tu podes interromper quando quiseres, porque eu vou começar a tentar contar a história, mas talvez eu deva começar por dizer que eu já percebi que tenho a tendência de desenvolver relações de trabalho densas e profundas com poucas pessoas, mas que são muito frutíferas. O João é uma delas, o Jürgen é outra. O João e eu vínhamos a falar no carro, que começámos a vir à Barquinha em 2010, portanto estamos em 2015. Com o Jürgen, eu acho que é uma relação de trabalho e de amizade que já dura há bastante mais tempo, mas eu preciso de explicar um bocadinho para que se entenda o contexto deste projeto que acaba aqui na Barquinha. Começámos a trabalhar juntos, conhecemos e começámos a dialogar nos anos 90 e começámos a trabalhar juntos nos anos 2000 numa série de conversas que culminaram num grande projeto que fizemos juntos para a Bienal de Veneza, que foi a Maison Tropical, que eu não vou mostrar outra vez, porque essa eu sei de certeza que já mostrei no ano passado e, portanto, não vou repetir a dose, mas digo só que foi um processo de trabalho muito interessante e para nós, ou pelo menos para mim, foi um processo de trabalho único em que conseguimos coordenar de uma forma muito construtiva a ideia de curadoria e de prática artística. Ambos estávamos muito interessados nos processos investigativos da arte, nos processos conceptuais da arte, sendo que penso que partilhamos um certo gosto pelo facto de que nem o conceptual nem o investigativo se esgota e que numa obra que não seja formalmente desafiante. E essa procura complexa entre o conceptual, que depois se abrange e se estende à ideia do político, teve um momento bastante frutífero nesse longo projeto que fizemos, que se chama Maison Tropical. Esse projeto teve muitas boas repercussões nas carreiras de ambos, penso eu, mas uma das coisas curiosas desse processo é que no mundo da prática artística, quando se estabelece uma parceria desta natureza, porque o Jürgen é um curador e tem uma carreira individual e eu sou uma artista, também tenho uma carreira individual, mas essa parceria não é repetível imediatamente depois, ou seja, estabelece-se um elo de trabalho com uma outra pessoa, esse projeto termina e há uma fase muito estranha após esse projeto em que não se pode dar continuidade a esse diálogo, porque de uma maneira ou se adota o sistema de parceria e começa-se a trabalhar como uma prática artística feita por duas pessoas, como há muitos artistas que fazem, ou há uma espécie de uma necessidade pelo mundo da arte em que nós circulamos de dar descanso à parceria, que a curadora de uma Bienal na República Democrática do Congo escolheu convidar-nos aos dois para participarmos na Bienal. E isso foi um convite bastante sui generis, porque geralmente, vínhamos falando sobre isto também no carro, geralmente os convites desta natureza são feitos ao artista, raramente se convida uma equipa de trabalho com esta descrição para um projeto de uma Bienal. E acho que o Jürgen e eu imediatamente acordámos e decidimos, ok, pronto, tínhamos à procura de um momento para dar continuidade a uma espécie de um diálogo artístico e eu acho que o facto de que a cidade onde a Bienal teve lugar chama-se Lumumbashi, que é praticamente desconhecida da maior parte das pessoas que nós conhecíamos na altura e provavelmente a maior parte dos que conhecemos agora. Eu acho que o lado incógnito do projeto fez com que ele fosse tanto mais aliciante. Primeiro porque o projeto anterior, que era a Bienal de Veneza, era a Bienal mais conhecida do mundo
E esta é provavelmente uma das bienais menos conhecidas do mundo. E, de certa maneira, era um contexto de trabalho que não trazia nenhumas imposições, senão aquilo que nós fôssemos capazes de produzir e construir, tanto do ponto de vista logístico como do ponto de vista criativo. E eu acho que, como uma espécie de uma nova conversa entre duas pessoas que têm uma empatia forte em termos profissionais, foi um desafio muito interessante, porque nada do que foi Lumumbashi tinha qualquer coisa a ver com aquilo que foi a Bienal de Veneza. Não havia comparação possível entre os dois projetos. E isso fez com que de novo se criasse um terreno fértil e muito interessante para trabalhar. Agora, em termos de... não sei se queres falar, mas não tenho muito para acrescentar este intervalo necessário entre nós. Quer dizer, é bem explicado, nunca falamos disso, mas é necessário, depois destes projetos, por algum tempo não falar, para distanciar e para ver e para pensar também o que vai acontecer, quer dizer, em relação a este catálogo, por exemplo, que fica lançado hoje. Compreendemos durante a produção do catálogo que certas partes da produção da peça que foi muito intensa em Lisboa, foi muito intensa em Lumumbashi, quer dizer, houve uma obra em Lumumbashi, houve uma obra em Lisboa, que está agora aqui, e só pelo desenvolvimento do catálogo tivemos que começar a perceber certos detalhes que devem acontecer. Às vezes as coisas acontecem em frente a nós, mesmo que vamos controlar a produção, mas certas coisas, não sei, seja para o curador, seja para o artista, só percebemos depois. Precisamos de alguma distância, revisitar, compreendendo, foi isso. Esta ligação nunca foi feita. E muitas decisões ficam feitas inconscientemente, mas também numa grande parte, obviamente, conscientemente, mas reconhecimentos ou compreensão de certas situações, no meu ver, muitas vezes seja visão tropical, ou seja, agora Lumumbashi, Lisboa, Vila Nova de Baquinho, aconteceu depois, quer dizer, este intervalo também serve para isso. E às vezes até há uma certa, não quer dizer violência, mas há uma certa confrontação depois com isso que não é fácil, por causa desta intensidade. Nós optamos por isso, para este, agora já chegou a publicação, tivemos optar para uma conversa, em vez de um texto onde o curador explica agora isto quer dizer, mas uma conversa também para descobrir durante esta conversa que se trata lá em Lumumbashi. Elvira Diangani José foi curadora de Lumumbashi, que já conheci há alguns anos, a partir de uma conferência da África.com da Fundação Gulbenkian, 4 ou 5 anos atrás, estava eu, onde fiz a moderação de um panel com ela, Salah Hassan e Mancia Diawara. Ela na altura foi o aluna do Salah Hassan no doutoramento do Cornell. Ficamos durante os anos sempre em contacto, houve sempre vários pontos de encontro e, de uma certa maneira, também foi muito, quer dizer, inteligente, esperta pela Elvira convidar a equipa. Não só a equipa para nós trabalharmos juntos, que nós agradecemos tudo, mas também conseguimos, via outras instituições, arranjar os fundos necessários, e lá quero sublinhar isso, no Portugal, profundamente na crise. Quer dizer, conseguimos arranjar, em colaborações com várias entidades, DRP, Direção-Geral das Artes, Fundação Gulbenkian, Direção e Câmara Municipal de Lisboa, África.com, tem os meios que garantiam-nos uma certa independência dentro da própria Bienal, onde também o Bienal contribuía com fundos, com trabalho, mas tivemos lá nesse nicho, numa Bienal, que propriamente está a constituir um nicho no mundo dos bienais, ou talvez mais fácil e compatível, comparável. Podemos fazer uma comparação da Bienal de Lumumbashi com a Bienal de Dakar, só que a Bienal de Dakar é altamente politizada, lá há muitos jogos de poder, está muito no radar. Ali a Bienal de Lumumbashi está totalmente embaixo da radar, o poder ainda não percebeu que isto existe. E esta ajuda muitas vezes, houve nenhuma influência do poder, e os dois curadores, pessoas que tiveram inventários de Bienal, o artista Semi Balogi
e o teórico de arte Patrick Mudicareza, teve lá a inventar uma coisa muito frágil, mas muito preciosa, fazer uma coisa pequena, convidando sempre 2 em 2 anos um outro curador, foi agora a 3ª edição, como Elvira, onde eles conseguem, nesta terra de ninguém, articular isto com todos os problemas que eles têm, articular isto muito sensivelmente na cidade de Lumumbashi. Isto foi uma das razões que, por isso, gostei muito, não só da nossa colaboração, mas trabalhar dentro destas circunstâncias, voando embaixo da radar, talvez ter muito mais liberdades do que normalmente existem dentro destas estruturas, onde normalmente temos de defender muitas vezes mais, com mais energia, estas liberdades necessárias. E o resto foi pronto, eu acho não, até não com o meu passeio, eu acho que não viajei com ninguém mais na minha vida do que com a Ângela Ferreira, as milhas que tivemos a acumular em conjunto e para estas viagens todas e também meu trabalho nestas terras só para distribuir também a partir do conhecimento profundo bem da Ângela do francês. Eu assim tenho sempre um papel muito confortável não falando francês, e a Ângela sempre tratou de todas as viagens. Fomos em Brazzaville, tivemos em Niamey, tivemos em Dakar, tivemos para Moçambique, eu falo português, mas tivemos em muitos países que tivemos colaborar em conjunto e devo o meu conhecimento e também a sensibilidade em relação a estes aspectos coloniais, pós-coloniais e neocoloniais, chegando da Alemanha, onde o discurso colonial quase não existe. Eles têm outros discursos e outros eventos históricos do século XX na agenda, mas devo deste conhecimento também a minha colaboração com a Ângela. Talvez este que eu acrescentar. Então, eu ia apresentar, eu pensei, João, não sei o que é que tu achas, faz algum sentido, como o projeto que está aqui na Barquinha é uma segunda parte da Bienal de Lumumbashi, e eu queria mostrar algumas imagens do projeto da Bienal sim. Mas eu sei que já mostrei alguns dos slides no ano passado, portanto, podíamos ver o filme, o Jürgen fez um filme, portanto, podíamos começar por ver o filme. Se houver necessidade de vermos as imagens também, vemos então as imagens. Não vimos nem eu vi. Talvez não seja que isto muito claro aqui a peça Independence Chacha, que foi desenvolvido a partir deste dia de Lumumbashi, e para Lumumbashi foi criada uma peça Entre deux Lamin, que foi uma peça produzida, instalada, mostrada, depois destruída, quer dizer, depois não houve nada para circular depois, mas toda pesquisa, os 2 estadias, e houve desde o princípio sempre a ponto de partida também dentro do esquema de financiamento que nós tivemos, temos uma pressão enorme, ainda bem tivemos, participar não só no Lumumbashi Bienal, mas produzia no mesmo tempo já todo o material necessário para a obra que está no momento aqui, instalando aqui, não sei que isto está claro. Falamos muitas vezes no catálogo de 2 obras, Entre deux Lamin, que foi a obra de Lumumbashi, e a peça Independence Chacha, que está agora com duas coisas diferentes, mas interligados e intervivos, como existe, interligados profundo no momento que esta peça aqui tem muito material semi-documental em relação à primeira peça. Vamos ver o filme primeiro. Olha, provavelmente onde eu concordo, gosto muito de vezes de filmar os artistas, como eles estão a trabalhar. Eu não vi o filme. É como o filme só de 2 minutos, dos momentos mais cruciais de montagens, e mostrei isto aos meus estudantes do Mamaus na semana passada, eles gostaram imenso, por isso eu posso mostrar isto aqui.
o meu trabalho é todo, na verdade, à volta das relações entre a África e a Europa, e muito particularmente entre os países, geralmente entre os países africanos e europeus que eu melhor conheço. E este trabalho vem na sequência disso e vem numa um tardio alargamento das fronteiras geográficas, pegando na imagem cartográfica que a Gabriela tão bem nos ofereceu mais cedo esta tarde, e no trabalho que tenho feito a partir de outros países em África e as suas relações com o Ocidente, muitas vezes passando por Portugal, mas não só. Eu cresci na África do Sul e a África do Sul é um país mineiro, acho que toda a gente sabe isso, e portanto sentia-me bastante à vontade com visitar a República Democrática do Congo, apesar de saber que a turbulência política daquele país, enfim, é paradigmático no contexto africano, mas como a turbulência política na África do Sul também não deixava de ser, não era propriamente uma ideia assustadora. O facto é que eu pensei que tinha muitas capacidades de entendimento de o que era a devastação da indústria mineira em África, através da minha experiência na África do Sul, e estava profundamente enganada. O que aconteceu e acontece neste país, na República Democrática do Congo, não só é uma exploração endémica muitíssimo maior, mas muitíssimo mais desgastante para o país em todos os sentidos, no sentido ecológico, no sentido social, no sentido político, no sentido de próprios recursos mineiros do subsolo. Toda a gente sabe que a República Democrática do Congo é provavelmente o subsolo mais rico do nosso planeta e tem sido consequentemente explorado nesse sentido. E portanto, quando chegámos a Lumumbashi, apesar disso, eu não esperei chegar a Lumumbashi e ver uma pilha de restos mineiros no centro da cidade, mas dá-vos uma indicação de como é que o problema é avassalador dentro da zona. E eu queria fazer um trabalho sobre as minas, mas sabia que não ia fazer um trabalho que fosse um trabalho sociológico ou documental das condições mineiras. E tinha na minha cabeça, muito livremente, a ideia de que eu iria trabalhar com algo que tinha a ver com performance e que tinha a ver com som, porque trazia na minha bagagem escultórica uma data de torres que tinha feito que transmitiam som, e que eram torres sobre rádio e outras coisas afim, poesia e rádio e outras coisas afim. E ao chegar a Lumumbashi comecei à procura de canções sobre as minas. Especificamente eu trazia na minha ideia as canções mineiras que os trabalhadores nas minas sul-africanas, tanto os trabalhadores que vêm de Moçambique como os próprios trabalhadores sul-africanos, cantam nas minas, porque eu sabia que esses eram uma espécie de ilustrações sonoras das condições de vida nesses locais de trabalho e do próprio trabalho. E portanto começámos, a nossa primeira procura em torno das minas foi eventos sonoros, canções e performáticos. Esta imagem é só para vos dizer, isto é mesmo junto àquela pilha que acabaram de ver. E as nossas primeiras investigações foram em torno deste grupo de jovens, lá está outra vez o tal monte, e estas instalações aqui eram instalações da empresa Gécamin, que geria a mina, e onde estão sediadas este grupo social, é um grupo de jovens que faz parte de um conjunto social em que fazem treinos de ginástica e de circo e de danças. E foi uma das primeiras indicações que nós tivemos sobre
performances, coisas performáticas, sonoras, culturais, ligadas à ideia de Minas, portanto que não fossem documentar o duro e cru momento da própria da ação da mina, mas coisas subjacentes às minas. Portanto, isto chama-se o balé Bana Mampala, e nós estivemos lá, estivemos a vê-los trabalhar, e no mesmo dia em que fizemos estas fotografias deste grupo de performances de circo e de atletas, fizemos também as gravações das majoretes que aparecem na escultura que vocês veem, porque depois disto acabar, começou o ensaio do grupo das majoretes da Jecamin também, que é um grupo de música e de dançarinos. E eu documentei as duas versões, mais com a ideia, aliás, de usar este grupo. No fim não funcionou assim, mas pronto, isto é só para vos dar um pequeno contexto. E estas imagens são só imagens daquilo que se vê pelo território. Isto, por acaso, é fotografado não em Lumumbashi, mas uma cidade a uns 200 km a norte, que se chama Likasi. E para vocês verem, o sulfato a céu aberto, aquela zona toda amarela, portanto, a maior parte disto são algumas zonas das minas que já estão desativadas, mas as próprias empresas mineiras desativam parte dos edifícios e constroem novos edifícios junto, portanto, deixando as carcaças das velhas minas em ferro velho à vista, e vão construindo as suas minas, às vezes mesmo ao lado, onde têm as fábricas. E, portanto, são quilómetros e quilómetros deste género de paisagem. Mais uma vez, com nada disto eu trabalhei, só para vos dar o contexto. Finalmente, o que eu e o Jürgen decidimos, enquanto procurávamos o tal material sonoro, era que a ideia das torres estava sempre presente. E, de repente, percebemos que iríamos pegar numa referência de um dos objetos de torres que eu tivesse já trabalhado, e neste caso é uma coincidência interessante, porque trabalhámos precisamente um objeto que eu já tinha referenciado, que é o Monumento à Terceira Internacional do Tatlin, e que é um objeto que pertence também à coleção EDP. Mas a ideia foi reproduzir de uma maneira diferente, construir uma nova versão dessa interpretação desse objeto tão fantástico do Tatlin, como uma torre de transmissão do eventual material sobre as minas, material sonoro sobre as minas, que nesta altura nem tão pouco tínhamos encontrado. E de repente, passeando na cidade, e eu tenho um gosto particular por arquitetura tardo-modernista em África, particularmente porque a maior parte dos edifícios que me interessam, e eu vou mostrar já, são edifícios que foram construídos pelos poderes coloniais no fim do processo colonial. E, portanto, são os edifícios que não só representam o último tiro dos poderes coloniais de investimentos em África, mas também são os edifícios que viveram a descolonização, as independências, e que habitaram, foram esses sítios habitaram e foram habitados pelos novos processos que estão ainda a decorrer nesses países. E, portanto, estes edifícios, este é um exemplo, tornam-se particularmente simbólicos. Depois há outros assuntos que se calhar não é tão importante nós falarmos agora, como o facto de que isto é o modernismo, é um projeto internacional, foi planeado para ser espalhado pelo mundo fora, é um movimento arquitetónico progressista que é apropriado pelo projeto colonial que, com dificuldade, poderíamos chamar progressista, e, portanto, há toda uma data de contradições e ilustrações das idiosincrasias e dos problemas com que a África tem continuado a ter que se deparar até hoje. E estes edifícios, para mim, continuam ainda a apontar muito para o cerne desses problemas. Eu tenho trabalhado muito com estes edifícios, um desses exemplos é a Maison Tropical, e neste caso eu sabia que queria trabalhar com eles, mas queria trabalhar de uma forma diferente. E aquilo que me ocorreu, porque me apaixonei por este objeto edifício, foi que este edifício poderia servir
por razões óbvias, vocês podem ver pela imagem com as torres que lá estão já instaladas, aquelas pertenciam ao edifício que está por trás, como podem ver. Mas da mesma forma como eu me apropriei da geringonça de irrigação para construir a obra pública que está no jardim, aqui no parque, aqui fora, também me apropriei daquela ideia para pensar que eu queria construir uma torre para pôr em cima deste edifício. Ou seja, o edifício é apropriado como plinto para uma escultura, dentro de um discurso escultórico contemporâneo, portanto, questionando todo o papel do que é o plinto na história da escultura, reinventando a ideia de edifício ao serviço da escultura. Dados que não sei se são interessantes, mas que talvez seja importante. O arquiteto, portanto, o Congo foi colonizado pela Bélgica. Este edifício foi desenhado por um arquiteto belga que se chama Claude Strebel, que também, em maior parte dos casos, nestas cidades africanas, há 2 ou 3 grandes arquitetos que construíram praticamente a cidade toda. Ele é um deles. E se vocês alguma vez forem a Lumumbashi, vão ver que este não é a única peça extraordinária deste arquiteto, porque ele também fez o Palácio da Justiça, o hall do Senado e o edifício da rádio e da televisão e etc, etc, etc. Pronto. E eu vou passar agora com mais destreza. Aqui estão os primeiros desenhos da tal versão que vocês já viram a ser hasteada para o topo do edifício, instalada no topo do edifício, neste caso do desenho do edifício. Tem os 2 megafones que estavam no projeto original, porque a minha ideia era transmitir som através daí. Finalmente acabei por não incluir a ideia dos megafones e passo rapidamente à ideia de usar uma pequena parte da estação de serviço como plinto para, neste caso, uma performance, que vai ser a performance do som da canção que finalmente acabei por encontrar. Aqui mostro os desenhos dos scaffolding, dos andaimes que se usam lá. Aliás, em Portugal eram a mesma coisa, os andaimes de madeira eram ainda muito usados há bem pouco tempo. Scaffolding. Portanto, eu fiz desenhos dos andaimes que havia pela cidade toda, em vários edifícios em construção, porque me apercebi que o que eu ia fazer em Lumumbashi, nós sabíamos que íamos fazer uma escultura em Lumumbashi que não tinha retorno, que era um objeto que tinha que ser feito no lugar, no sítio, e que no fim não, tinha que ser destruído. E, portanto, eu queria uma forma de trabalhar muito imediata, muito prática e muito própria do local. Sabia que tinha que trabalhar com artesãos que sabiam trabalhar a madeira. Portanto, achei que se eles construíam andaimes, o que eu fiz foi: está aqui o meu desenho, estão aqui os vossos andaimes, construam a minha escultura como se fosse um andaime. E assim foi exatamente isso que aconteceu. Aqui mostro-vos a cassete. A canção que encontramos finalmente foi através de um padre jesuíta que... É jesuíta ou salesiano? Agora é que eu estou salesiano. Pois é, eu estava aqui a pensar. Salesiano. Um padre salesiano. Este padre da história. Já tinha estado. E ele tinha feito um arquivo muito grande de sons rurais. Portanto, foi junto dele que encontramos o poema e a canção que ele tinha registado e pedimos a 2 cantores do grupo coral de Lumumbashi para reinterpretar a canção e eles assim fizeram. É uma canção sobre as minas, é uma das poucas canções que existem no tradição oral no campo. É sobre um menino que escreve à sua mãe, porque vai começar a trabalhar na mina, escreve à sua mãe a pedir à mãe para lá na aldeia começar os processos funerários, porque ele vai morrer, ele vai entrar debaixo do chão e, portanto, vai morrer. E ele diz: eu vou morrer sem estar doente, vou entrar na mina, por favor, comece os processos funéraires. Je vais entrer dans la mine, j'envoie à ton village, on envoie votre fils est mort sans avoir été malade. Que é uma canção que se chama Independance, Cha-Cha, que tinha sido escrita numa história que eu achei maravilhosa. Eu estou sempre oscilando entre a tristeza das condições e as dificuldades que a África tem em gerir e criar
economias e estados democráticos e sustentáveis, mas e portanto oscilo entre celebrações, estou eu a falar, as minhas ideias, os meus íntimos desejos oscilam entre celebrações revolucionárias e independentistas e profundas tristezas e lutos sobre a realidade africana. E essa canção, que tem uma história maravilhosa, que é porque os congoleses, quando foram à Bélgica negociar a sua independência, foram a uma reunião a que se chama Table Ronde. E houve duas Table Rondes, uma económica e uma política, certo? E eles, quando foram, não foram só com uma equipa política, levaram uma banda, músicos. Um senhor que se chamava Le Grand Calais, e ficaram todos instalados num famoso hotel de Bruxelas, e quando o primeiro acordo que se fez foi um acordo político, e era um acordo em que os congoleses saíram francamente vitoriosos, ou seja, limparam o sebo aos belgas, porque conseguiram que a independência fosse adiantada a uma data de meses, conseguiram imensos direitos que não estavam à espera, e tudo muito rápido. É claro que depois na segunda table ronde, que era a do económica, foram completamente lixados, mas nesse momento de primeira vitória, da primeira table ronde, o Grand Calais, que era o músico que tinha ido na comitiva, foi-lhe pedido para ele fazer uma canção para celebrar essa vitória. E a canção que ele faz é esta canção, que se chama Independance Cha-Cha, e que casa uma espécie de um ritmo martinica, latino, africano cha-cha-cha, com meramente o que é uma lista de todos os membros da comitiva que foram a Bruxelas, que basicamente são também todos os membros dos muitos partidos políticos que já existiam e que se estavam a criar no Congo, que depois resultou nas guerras difíceis e complicações que nós conhecemos. Portanto, a canção, por um lado, tem esse lado muito lúdico e muito sexy de ser um cha-cha-cha africano, é uma celebração que se torna uma espécie de um hino para independências africanas no momento, nos anos 60, e por outro lado é uma listagem triste dos figurantes. Portanto, tem pessoas como o Lumumba, tem pessoas como o Tshombe, que depois assassinou o Lumumba uns meses depois, não é? Portanto, as histórias todas estão incluídas nessa canção. E o segundo vídeo é um bocadinho uma banda de hoje a interpretar muito tristemente, e eu não, foi um bocado tristemente porque eu gostava que eles, eu queria que eles interpretassem com alguma celebração, mas por mais que não havia zero celebração, uma espécie de uma interpretação quase mecânica da canção. Portanto, há uma espécie de uma tristeza e uma celebração e uma tristeza simultânea. Isto foi, voltando agora à nossa parceria, devo dizer que eu estou aqui um bocadinho a falar aquilo que eu e o Jürgen acabámos de fazer, uma espécie de uma conversa escrita que aparece no catálogo. Isto foi um bocado uma espécie de um entendimento que eu fiz da escultura em presença da nossa conversa, não é? Queres falar um bocadinho disso ou não? Tem propósito? Não, talvez várias coisas, como o teu trabalho é muito sobre as ressonâncias do passado, este aspecto cultural das minas, que foi introduzido pelo poder colonial, uma coisa tradicional, que conhece da Alemanha da zona do Ruhr, que as minas todos têm estes programas culturais, os coros de trabalhadores, por exemplo, que existem nos anos 20, que foram todos eliminados pelo poder nazi nos anos 30, mas houve aqui vários entrance points, pontos de entrada e pontos de associações que estavam surpreendentemente presentes. O próprio canto foi apresentado em francês que foi o nome? Kibemba. Kibemba foi a língua predominante antigamente, mas pelo recuso da população
exploração da área, entrar nas minas, mas não só, o poder colonial foi forçado, ou fez, ou forçou, ou chamou outra gente, outra parte do Congo de instalar-se lá na área, que não recusam entrar nas minas. E esta língua Kibemba hoje é uma língua minória, quer dizer, muitas pessoas não percebem esta língua hoje. Pronto, muitas ressonâncias lá deste tipo de intervenção nossa que foi feita. Outra coisa que foi interessante, que mesmo mais ou menos falando das circunstâncias do nosso trabalho lá, que o padre Ingo de Careza teve a tratar, ou teve a acolher-nos na primeira viagem, 3 meses antes do Bienal, e toda esta pesquisa, encontrar o canto, encontrar o padre, mas o padre encontramos pela reunião na Universidade de Lubumbashi, quando qualquer dia, agora não lembro bem, falou-nos desta existência, desta coisa. Depois, voltando ao padre, quer dizer, ela teve lá um arquivo enorme. No mesmo tempo, já também estava um pouco baralhado pelo material que teve lá acumulado. Em cima de tudo conversa foi feita em alemão, não sei se lembras. Ela estava tão feliz, teve lá um alemão, consegue falar alemão, e eu tive de traduzir depois sempre a Ângela. Lá foi o único momento, eu posso também traduzir a ela. Mas também estas relações muito complexas de colonização, decolonização, etc., surgia-se a partir, de facto, que foi depois o Museu de Tervuren em Bruxelas, que conseguia identificar onde foi este cassete. Quer dizer, eles tiveram uma pesquisa enorme com este padre também, a partir deste material único, destas gravações que ele fez durante os últimos 30 anos, com 1000 cassetes que ele tem lá, identificando claramente. Está nesta caixa, ao lado, embaixo, à esquerda, lá consegue encontrar o cassete. E este houve lá esta perversidade, que ainda este poder colonial tem os seus ressonâncias também em relação de... Foi um detalhe interessante em relação ao funcionamento. Só para, além de curiosidade, nas fotomontagens da exposição aparecem lá fotografias do padre Leon Verbeck. Exato. No seu arquivo, se quiserem ver, se tiverem paciência, por lá é uma sala, há pinhas, há cunha de material por todo lado, transbordado por todo lado. Outro aspecto foi interessante, os 2 membros do coro que devem fazer, eles foram altamente profissional, quer dizer, nós deixamos elas liberdade total na interpretação deste canto. E foi a opção dela, como este parece agora no próprio trabalho aqui, como eles vão cantar isso. Nós tivemos este cassete, ouve-se muito mal, fomos lá no bar com eles, e um deles teve diretamente, ouvia várias vezes apontar as notas. Imediatamente conseguia apontar, imediatamente conseguia fazer a melodia. E depois eles retiraram-se vários dias, voltando depois com o resultado, e foi a opção dela, cantar este francês e cantar este Kibemba. E o timing, quer dizer, eles fazem isto durante 5 minutos e mais, salvo eu. O timing e tudo isso foi opção, claramente, feita por eles, que nós não intervenimos nada desta forma. A única coisa que tivemos que pedir a eles foi a maneira de performance, quer dizer, em cima desta plataforma que foi construída. O próprio vídeo, que também faz parte desta exposição, foi mostrado durante a Bienal, depois numa loja da própria bomba de gasolina na Montra, com um sistema de som instalado. Uma outra curiosidade foi que o filho do Chombe, o Chombe que mencionaste, que foi na altura, em 1960, o governador de Katanga, entrando em conflito com Lumumba, puxando a secessão de Katanga do resto do Congo. Hoje o filho é dono deste bomba de gasolina, e na primeira noite eles não desligaram o som, vocês sabem expressa, e houve lá um grande conflito no dia seguinte, obviamente já não conseguiam ouvir esta música. Esta intervenção e as 2 anteriores provavelmente suscitariam algumas questões e havia aqui um tempozinho de debate. Eu não sei como é que está de horas para depois... São 5h30, eu sei, mas não sei é o que é que está pensado em termos de horário. Não estou a ver o que é que vocês tinham pensado. Mas pronto, de qualquer maneira... e ainda há eu não sei se o anúncio que querem fazer agora das residências é aqui ou... Mas não, nas primeiras perguntas. Portanto, eu só estava a ver a quanto tempo haveria para questões. Tudo muito tímido.
Então, Obrigada por vossas apresentações também. E pela Carla, eu acho que há, de facto, como disseram, vai saltitando. Há uma coisa que eu ouvi tanto da Ângela e da Carla, que é uma espécie de resistência à ideia da catalogação sociológica. E eu parece que é uma inquietação muito válida. No entanto, eu acho também que eu vi só algo como no texto que li, na verdade, falei do contributo dos artistas para uma compreensão de memória histórica. E a ideia de que o retrato sociológico ou documental correspondam a um certo rigor, eu acho que é uma ideia enviesada, correspondam a um rigor ao serviço de uma determinada agenda. E aquilo que se vê nestes trabalhos, que de facto reagem ao contexto, também, como vocês sabem, eu sou bastante sensível, é que na verdade elas também criam, também geram essa memória, também geram esse olhar sobre esse contexto. Portanto, não acho que deva haver esse medo de estar a fazer sociologia, porque a ferramenta é outra. A ferramenta da sociologia está ao serviço das suas catalogações e das suas agendas específicas. Estes artistas que, de facto, olham para o contexto, reagem a ele, vão produzir um trabalho particularmente interessante, esta ideia de transferabilidade, não é? Quer dizer, um trabalho que passa de um momento para outro, e que vai adquirindo significados e vai alterando o seu significado conforme se vai inserir em diferentes contextos. Isto interessa particularmente. Era só um bocadinho esta questão de eu não quero fazer trabalho sociológico. Sabemos, não é? Não vai ser nunca, porque a ferramenta é outra. Mas na verdade apresenta e dá a possibilidade de gerar uma nova memória sobre um determinado contexto. Isso eu acho que é importante. Inquietação. Não, português na altura dos anos 70, quando a arte se utilizar por outras disciplinas, sociologia, etc., por vezes transformou-se num modelo clássico, não é utilizado. Se era vanguarda na altura, ficou académico. Ouviu-se? Sim. Nós ouvimos. E por vezes. Sim, para cima, está bem. Pronto. Ligou, não. e o Carlos oferecimento. Oferecimento, pronto, ficou um modelo clássico, que a arte tem que recorrer sempre às outras disciplinas e não tem. Não é medo, é. Olha, ficou académico. A resposta a isso, eu acho que tu tens toda a razão. Para mim há um certo medo, sim, por duas razões. Primeiro, porque ficou académico e cansado na sua forma académica. Esse talvez seja a razão que mais me desilude de ir por esse caminho, desencoraja, porque tem sido muito procurada por muitos artistas e não só, por documentaristas também, porque não há diferenciação das categorias, como tu sabes melhor que eu. E, portanto, acaba por ser uma espécie de um trilho muito batido. E no caso da Bienal de Lumumbashi, eu penso que a Carla teve uma experiência semelhante em Múrcia. Havia uma artista norueguesa a fazer precisamente um filme artístico ou documental sobre Minas dentro do contexto da Bienal. Portanto, para mim, não era isso. Mas sim, eu acho que tu tocas aí numa questão perfeitamente correta, em que eu acho que a palavra medo para mim está bem utilizada, mas é um medo muito consciente de não ir mexer numa área de trabalho em que para mim seria super difícil conseguir gerir. Por outro lado, estou completamente de acordo contigo ao dizeres que o que eu faço, eu não posso falar pela Carla, mas posso falar por mim, aquilo que eu faço é, porventura, uma outra forma que não seja meramente
são sempre esculturas, ou geralmente há objetos tridimensionais, não é? Que contam as histórias ou documentam as histórias no sentido alargado e expandido da palavra documental, não é? E, portanto, se inserem numa sociologia, talvez, uma nova maneira de fazer sociologia. E que eu não desprezo de todo e não gostaria de ser ignorada nessa área. Portanto, acho que é interessante o que tu estás a apontar aí. Mas é realmente uma área muito cansada. O que eu penso é que há muitas formas de conhecimento e de criar conhecimento. Não é? Tu tens a sociologia, criou de uma determinada maneira, evidentemente tem uma metodologia, está definida para aí desde o princípio do século XX, mas avançou bastante, e essa metodologia é uma metodologia que serve de inquéritos, de estatísticas, depois de interpretação dessas coisas e tal. Depois, se quiseres ainda de um ponto de vista criativo e apesar de tudo criativo, tens o documentarismo, quer dizer, fazer documentário, e o cinema documental ou a fotografia também é uma forma de criar um conhecimento eventualmente mais próxima de uma ficção, que evidentemente é uma ficção de objetividade ou de realismo ou o que seja, não é? E depois há a outra que tanto pode ser a poesia como pode ser um romance, e a quantidade de estilos ou de maneiras que há de abordar uma realidade, não é? Podes fazer o Germinal do Zola, ou podes pintar, agora estou a saltar não encontro um exemplo de escrita, mas podes fazer as Índias Negras do Júlio Verne. Eu li ambos, mais ou menos na mesma idade, entre os 14 e os 15 anos. São duas realidades completamente diferentes. Eu acho que ninguém leu as Índias Negras, não sei se sabem o que é. Era o nome que se dava às minas na Inglaterra. Portanto, eram chamadas as Índias Negras, porque por um lado eram muito ricas, por outro lado eles eram mineiros. É uma história muito engraçada, é verdade, que é Júlio Verne, tem Grisou, aquilo rebenta, pronto, há uma data de aventuras, mas é também uma espécie de denúncia, é uma denúncia através de toda aquela maquinaria mental do Júlio Verne, de pseudo ou verdadeiramente científica e na ilusão do progresso técnico, etc, etc. E depois ainda tens as pinturas, mais ou menos são da mesma época, não é? Se quisermos, dos mineiros que o Van Gogh pintou, das minas, ao lado daquele momento que ele viveu junto dos mineiros, quando tentou ser padre, não é? Quando tentou ser pastor luterano, talvez, ou calvinista, não sei, mas pronto, tentou ser pastor protestante. E isso são três maneiras e pintou umas coisas, não é? São três maneiras de criar conhecimento sobre uma mesma realidade, não é? Há sempre alguém que vem depois, ou que está, eu digo acima, mas não estou a dizer do ponto de vista hierárquico, não é? Que está por cima dessas coisas todas e depois ainda tenta fazer uma leitura para juntar isso tudo e para analisar outra vez essas coisas todas, não é? Mas alguém há de vir para analisar a análise que o outro fez, e isso pode ser feito outra vez artisticamente ou historicamente. Portanto, não acho que umas coisas... Eu acho é que cada artista reage de uma maneira diferente à mesma possibilidade, não é? À mesma possibilidade. Evidentemente que eu não vi o trabalho da tal artista norueguesa, que provavelmente foi uma coisa literal, não é? Ou ilustrativa da situação, mas imaginemos que podia ser um grande documentário sobre as minas, não faço ideia nenhuma, não é? Entrava noutra categoria completamente diferente, que não é nem o teu trabalho, nem o da Carla, que lida também com coisas objetivíssimas, não é? Podem ter um tratamento completamente objetivo ou não, ou abrir caminho para outra coisa qualquer. Mas com as minas, particularmente, há uma enxurrada de trabalhos documentais e documentários, quer dizer, como tu dizes, começando com o Júlio Verne e etc, não é? Aquela descida à mina, não é? Steve McQueen, claro. Steve McQueen. Karl Marx. Mas é questão